Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Ney Talk. E hoje tá um pouquinho especial, que hoje a entrevistada ela é muito especial. Nós chamamos de Dona Onça, brincadeira. Brincadeira. Essa é a pessoinha que mora na minha vida, é a pessoinha que me deu alegrias de poder viver. E eu não sei o que vai sair aqui não, se vai sair, se até o final dessa conversa vai sair tapa, se vai sair, ou se a gente sai casado aqui ainda, ou se sai daqui brigado, mas acho que vai ser um bate-papo de boa. Seja muito bem-vinda, Patrícia Coelho. Muito obrigada, Ney Silva. Eu sou a Patrícia Coelho, trabalho com terapia breve, com uso de neurociências e hipnose, e trabalho também com mentoria de mulheres, voltado para comunicação. É isso aí. Então, bora, roda a vinheta, que a gente vai fazer esse bate-papo. E aí, vamos falar sobre o quê? Bora, de tudo. De tudo? Vida, relacionamento, dores, terapia. Vai ser um sucesso. Vai ser um bate-papo sem roteiro, então. Topa? Bora. Que nem os nossos devaneios em casa. Né? Bora lá, demoramos a fazer, né? Demoramos. Faz tempo que falávamos, vamos gravar, desde que cheguei aqui, 9 meses. Pois é, né? E a gente acabava não vindo. Fico imaginando, mas se tivesse câmera em casa que gravasse as nossas conversas quando a gente fica flutuando, assim, que viagem que não ia dar. Né? Doideira. Amor, vou chamar de amor. Vai, pode ficar à vontade. Vamos começar, então? Bora. Você faz perguntas, eu só tenho mente para resposta. Não vem... Ah, é? Vai ser um monólogo? Não, você faz as perguntas e eu respondo. Não. Ou eu pergunto ou eu respondo. Aí a gente já tá começando já. Já começa assim já o entreveiro já, ó. Brincadeira. Bom, a maioria das pessoas ainda não te conhecem, né? Às vezes quem te segue ali nas redes sociais vê ali um perfil, a Patrícia terapeuta. Mas eu sei que tem uma história aí antes da Patrícia ser terapeuta. A gente pode começar por aqui. Quem que é a Patrícia antes? De onde que veio? Onde que nasceu? Nasci em Goiânia, Goiás, a terra lá da pamonha, que eu falo, a terra do milho. Vamos lá. Aí, tenho que resumir, né? Isso vai ficar muito prolixo. Tá bom, eu sou filha de nordestina com mineiro. É uma coisa bem diferente em casa, porque eu tenho que falar esse detalhe. Minha mãe, muito da ação, muito do fazer acontecer, de não reclamar. E meu pai, mineirinho, né? Mais tranquilinho, tal, mais fleumático. Enfim, saí de casa com 24 anos. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. Fui para São Paulo, porque em Goiânia eu trabalhava em multinacional e achava aquele povo muito, assim, sem educação ali, sabe? No ambiente, o povo batia na mesa. Mas no ambiente corporativo, no ambiente corporativo, tipo assim, o gerente, ele até faleceu, batia na mesa, cobrava as coisas em voz alta para as pessoas, e eu falava assim, gente, eu não pertenço a isso, eu tinha acabado de me formar em gestão de saúde, né? Fui trabalhar em multinacional na área da saúde e meio ambiente, e o gerente batendo na mesa e os coordenadores falando de maneira grosseira com as pessoas. Eu falei assim, gente, esse ambiente aqui não é para mim, não. Fiquei ali 3 anos e meio e fui para São Paulo. E São Paulo é bem diferente. Eu fui trabalhar também em multinacional ali com 24 anos, então eu já tinha uma carreira ali em Goiânia e fui transferida. Eu logo procurei, assim, foi muito fácil. Até eu fiz uns telefonemas e arrumei um trabalho. E falei, vou para São Paulo, de Goiânia. Mas antes de eu fazer essa mudança, tem um detalhe. Eu fiz uma viagem para a África do Sul, tá? Esse detalhe foi muito importante. Ali, trabalhando ainda em Goiânia, em uma das minhas férias, fui para a África do Sul estudar inglês com a turma que eu estudava em Goiânia. E lá eu conheci as pessoas de São Paulo. Aí eu gostei muito, me conectei e me convidaram, inclusive uma delas é minha amiga até hoje, a gente se conectou muito, a Joelma, vem aqui visitar, vem conhecer. E eu fui a São Paulo e gostei muito da cultura, do pessoal ser muito assim, cada um na sua, sabe, não ser aquela coisa que tinha ali em Goiânia. Como que eu vou explicar que eu não quero ser assim? Aqui a gente gosta de polêmica, racista, amor. Como é que é? Não é o ambiente que eu tava ali, né? Então não tava legal pra mim, enfim. Conheci esse pessoal de São Paulo, gostei, fiquei sempre em contato depois de Goiânia indo e vindo. E aí eu falei, eu quero morar em São Paulo. E eu tinha uma amiga de faculdade, a Marluce, que estava também em São Paulo. Tinha ido de Goiânia para São Paulo. E a Marluce me falou, quer dividir um
AP, uma casa, que já que você está querendo vir, quero. Aí eu fiz alguns telefonemas e consegui um trabalho em uma multinacional lá. Foi muito fácil, porque em São Paulo é assim, né? Enfim, trabalhei em multinacional, na área da saúde, meio ambiente, até que resolvi sair e estudar inglês fora. Aí começou a minha saga de morar em outro país, né? Foi ali com 27 anos. Mas o primeiro país que você foi fora foi a África do Sul. É, África do Sul para férias. Foi férias? Foi bem assim, porque a nossa turminha de inglês, ali 5 pessoas, queria ir para um lugar para fazer um intercâmbio. E a professora organizava, e tinha para Inglaterra, tinha para outros lugares, tinha para África do Sul. Então nós ali, a turminha, gostamos da África do Sul e fomos em 5, a nossa turminha de escola ali do inglês. Aí você ficou quanto tempo lá? Só um mês. Um mês. Morei um mês na África do Sul, posso dizer. Morei um mês. Tipo, foi um intercâmbio, na verdade, foi né? para estudar. Então, dormia ali na casa do estudante, cada pessoa tinha o seu quarto, eu ficava com as meninas, né? Os meninos com os meninos. Aí um batia na porta do outro assim, gente, vamos sair, era muito legal. À noite, porque a gente estudava de manhã e o resto do tempo a gente passeava. Aí os meninos, vamos sair, vamos. Cada vez a gente conhecia um lugar. E quem disse que eu acordava para ir no outro dia na aula? Então, foi isso. Aí aprendi aquele inglês, né? Não aprendi. O meu inglês era ruim. Tanto é... parte negra. Aí, em São Paulo, quando eu realmente precisei do inglês, porque ali recebia muito auditoria, sempre precisava do inglês. Eu sempre passava vergonha que não tinha. Então, eu decidi, não, eu vou fazer um intercâmbio. Porque no Brasil, eu ficava de escola em escola. Eu não aprendia o inglês, porque o pessoal ensinava na tradução. Aquilo não entrava na minha cabeça. Aí eu fui morar na Irlanda, com 27 anos. Aí eu fui mergulhar na cultura. Mas antes de você ir para Irlanda, foi quanto tempo em São Paulo? Eu fiquei quase 4 anos e meio, mais ou menos. Teve um episódio das nossas conversas que você falou que nesse período você foi assaltada também em São Paulo, né? Ai, fui um sequestro relâmpago. Sequestro? Então, a gente estava indo levar o pessoal no corpo de bombeiros, né, o treinamento da brigada de emergência ali da empresa. E na época, o coordenador falou, Patrícia, você pode vir comigo para poder saber o caminho? Só para você saber o caminho e amanhã você orienta o motorista. Vai com o motorista de ônibus. Aí eu falei assim, tá, vou. Aí a gente foi de carro, deixamos lá o pessoal e voltamos. Só que quando a gente saiu, era bem assim no meio do matagal, fazenda, né? Que eles tinham que acender fogueira, aquelas coisas da brigada, aquelas hidrantes, né? Aquela coisa que é... Tinha que meter fogo em tudo. E a água, né? Que eram muitas pessoas segurando. Saindo de lá, pularam 3 caras em frente ao carro. Imagina, uma estrada de terra, ia devagarzinho. 3 caras em frente, já abriram a porta, já estavam com a arma, já me jogaram pro banco de trás, jogaram o coordenador pro banco de trás, já vendaram nossos olhos, já não entendemos mais nada, ficava um ali no meio de nós, 2 ali no carro, e simplesmente eles dirigiram o carro, os outros 2 na frente, e foram no meio do mato, assim, você só sentia o carro assim, né? E eu falei, eu vou morrer. Eu só pensei assim, eu vou morrer. Eu não falava nada, né? Porque os caras ali no movimento, o que a gente vai fazer? Tal. Vai. Aí o outro falava assim, tá limpo. Falava pra uma pessoa de fora, tá limpo, pode ir. Enfim, resumo, colocaram a gente no topo de um matagal, tinha um rio embaixo. Tudo isso eu sabia porque, assim, debaixo da venda dava pra ver um pouquinho, né? E deixaram a gente sentado ali. E aí pegaram tudo que podia. Eu não tava com nada, eu não tava nem com bolsa. Eu tava com uma pulseirinha de prata, tipo essa daqui, ó. Que foi o que eles levaram meu. Então, do coordenador pegaram cartão, pegaram tudo. Os dólares, eu lembro que ele tinha. E eles deixaram a gente ali 1 hora, enquanto foram pegar o cartão, pegaram a senha e foram fazer compras. Então, nós ficamos... Como que fala? Ali em posse deles, né? Não lembro a palavra exata, até eles fazerem todo esse movimento. E aí eram muitos, tá? Porque quando a gente estava ali sentadinho e a gente ficou assim, ó. Tinha que ficar assim. Fiquei mais ou menos por 1 hora, tanto é que depois meu pescoço doeu muito. Não podia levantar a cabeça. Né? E como é que você lidou com essa experiência ali? Porque eu imagino que não deve ser uma experiência, óbvio que nada agradável, né? Deve dar muito medo de saber o que vai acontecer, ainda mais sabendo que medo do matagal, você é mulher. Então aí que tá, a gente nunca sabe a reação do ser humano quando está em real perigo, não é mesmo? É uma surpresa. O coordenador ficou muito nervoso, ele ficava muito nervoso falando, eu fiquei super calma, você acredita? Também não é muito, né? Meu jeito é calmo. Eu tive uma paz que eu agradeci a Deus. E isso me ajudou muito, porque
eu fiquei assim, com o meu coração, nem sei explicar, foi uma sensação talvez de quase morte. Eu fiquei assim, Deus, se eu tiver que ir, eu tô em paz. Eu fiquei assim, ó, eu não fiquei tentando fazer nada. Um deles conversou comigo, perguntou se eu queria água, eu falei assim, aceito. E aí eu até conversei com um deles. Um deles era muito assim, bonzinho, sabe? Digamos, que foi me oferecer água, mas pro coordenador não ofereceu, não, porque ele tava nervoso e ele queria, na verdade, bater. Ele queria reagir, só que eu falei, olha, eu não vou falar o nome dele aqui para preservar. Não reage, porque não tem o que fazer. Eu falava assim pra ele, fica calmo, só dá sua senha. Eles vão só comprar, eles não vão fazer nada com a gente. Ele tinha uma filha bebezinha, ele ficou em desespero. Ele, vocês não podem fazer, eu tenho uma filha. Ele ficava assim, e o bandido, ele fica nervoso, né? Eu fiquei super paz. Eu ouvia o rio, assim, tinha tipo um barulho de água. Eu falei, eles vão jogar a gente daqui, Deus, E isso era o que passava na cabeça? Era o que passava na minha cabeça. Eles vão jogar, eles estão, assim, me tratando bem, porque depois vão jogar a gente daqui. Eu não pensei o caso de estupro. Porque, embora dá um medo gigante, porque eu era a única mulher. E tinham muitos homens ali. Eram 3 no carro. Quando chegou ali, tinha outros, porque eram vozes, né? Então, era uma gangue ali. Tinha até uma mulher que veio depois com uma moto. Era muito movimento, assim. Sim. Mas eu não pensei por quê. Na hora que eu fui sentar, a minha calça baixou. Aí ele falou assim, olha, levanta, ergue a sua calça, arruma a sua calça e senta de novo. Olha só. Aí me... né? Porque assim, quando eu sentei, abaixou e mostrou a calcinha. Enfim, depois, eu não sei se foi 1 hora ou 2 horas, a gente ficou em poder deles ali, o tempo suficiente para doer, meu pescoço ficou travado 2 dias, depois nos soltaram e a gente foi andando assim no meio do matagal ali, em Campinas, até encontrar, era rodovia, né, aqueles postinhos fomos andando ali. Ele foi descalço, pegaram até o sapato dele, até encontrar aqueles postinhos policiais e poder fazer o processo. E se você pudesse tirar, assim, alguns aprendizados dessa experiência sua, quais aprendizados você acredita que trouxe para a tua vida hoje? Olha, essa questão do não desespero, tá? Da paz interna. Assim, de não agir pela emoção. De você, mesmo que você ali com muito medo, você quer fazer alguma coisa, e realmente o ser humano a gente sabe que é emocional, mas segurar, porque assim, nós somos vulneráveis. E qualquer movimento que você pudesse fazer ali errôneo, podia levar uma bala, né? O coordenador estava a todo tempo com a arma aqui na nuca. Eles não colocaram a arma na minha nuca, porque eu não tinha nada que eles pudessem levar. Mas assim, e eu pude tranquilizar, ali as habilidades de terapeuta apareceram. Eu pude tranquilizar ele, que estava ali do lado, tranquilizar o bandido que estava, e tipo assim, o aprendizado é mais sobre isso, a vulnerabilidade e entender como lidar com os desafios, com essa paz, que não precisar de você reagir e nem de você paralisar. Tipo assim, ter essa inteligência emocional. Pra mim foi tudo isso. Porque eu fico imaginando, né? Se você tá ali... Tá todo mundo nervoso, né? Porque eu acho que a pessoa que tá assaltando... Também, ela tá muito mais nervosa. Você falou isso, né? Ela tá muito mais nervosa de quem tá sendo assaltado. Aí, de repente... Sim. Qualquer movimento que você faça, você pode ativar um gatilho nela, né? Que talvez você vai fazer alguma coisa contra ela. Com certeza. E aí fica todo mundo reativo ali e tenta fazer alguma coisa. Até um levantamento de braço. E olha, coisa de Deus, eu tive um treinamento 1 mês antes sobre como se defender em caso de assalto. Na própria empresa. Ele não fez o treinamento, né? Pelo jeito, né? Ele fez. Ele fez? O que ele falou? O que o coordenador falou nesse treinamento? Gente, jamais reaja. Nem movimente as mãos. Se for movimentar, fale. Porque o bandido tá muito mais nervoso que você. Qualquer movimento, ele dispara. Mesmo que ele não quer disparar, ele não quer matar. E nessa hora você vê que o emocional toma conta, né? Provavelmente ele não racionalizou isso daí na hora. Mas o amiguinho do lado lá, o coordenador, ele me falou depois, ele só não fiz nada porque você tava ali e me acalmou. Porque se eu tivesse sozinho, ele também falou, eu pensei em você que poderia ter acontecido alguma coisa com você, porque se fosse por mim, eu teria, porque ele fala, esses moleques, porque ele tinha o quê? Uns 36 anos, os meninos ali que estavam assaltando, era 19, né, 20 anos bem novinhos, ele falou, eu teria ido pra cima daqueles moleques tudo com arma. Pois é. Mas que loucura. E aí esses menininhos sem maturidade alguma, tudo ali no emocional e da cagada. Legal. Aí sai desse período, vai pra... Tá, aí tá. Aí ali em São Paulo, eu falei 27, 28 anos. Fui pra Irlanda estudar inglês, então mergulhei na cultura inglesa, porque eu queria ter um inglês avançado. Então eu fiquei 2 anos na Irlanda, especificamente estudando inglês. Entendi. Morando com a família
absorvendo a cultura. A gente vai entrar nisso daí, porque às vezes a gente vê pessoas hoje que falam que é muito difícil sair fora do Brasil, que é muito difícil viajar. As pessoas falam que às vezes as oportunidades não são para todos, são para algumas pessoas só. E tem aquelas pessoas que vivem muito mais na desculpa ao invés de achar oportunidades. E eu sei que tem umas histórias bem bacanas que você traz, que nesse período que você morava na casa de favor das pessoas, tu ganhava ali um dinheirinho, e esse dinheirinho que você passeava. Sim. Né? E às vezes a gente olha e fala, cara, deve ser muito difícil ir pra fora do Brasil, eu jamais vou conseguir ir pra lá. Conta essa experiência de como que foi pra Irlanda e como que você conseguiu aprender tanto com esse pocket money que você ganhava lá. É assim, quando eu fui lá, primeiro que quando eu fui, eu desfiz de um apartamento que eu tinha comprado na planta, né? Porque eu sabia que eu não ia conseguir pagar. Porque eu saí do trabalho. Então, e lá na Irlanda eu ia ganhar o pocket money. O pocket money é tipo, tradução em português, o dinheiro de bolso. Uhum. Dinheiro assim, tipo, na época era 120 euros, que dá pra você passar a semana. Tá, eu cheguei a contar moedinha lá. Mas era assim... Foi bem um aprendizado também, que eu nunca tinha passado por isso, ter que contar a moedinha. Mas era uma situação, vamos lá, era confortável, porque você fica na casa da pessoa, que você faz o intercâmbio, eu era babá, cuidava da menina meio período, estudava de manhã. E aí eu falei, eu não vou gastar nenhum dinheiro do que eu deixei, né, tinha algum dinheiro ali no Brasil, do que eu vendi. Eu saí da empresa, eu peguei nada praticamente, né, que eu vendi ali o imóvel. E vou sobreviver com esse dinheiro aqui. Então, assim, pude viajar, não comprava as coisas que queria no mercado. Então, eu olhava assim, não, isso aqui eu não vou comprar, que é tanto. Isso daqui eu posso comprar uma passagem para ir para tal país. E daí, eu acabei visitando vários países com esse pocket money. Agora eu não vou lembrar, mas vários, assim. Porque lá é muito perto um país do outro. E daí, preferia guardar para fazer esses movimentos de viajar, de conhecer outras culturas. Né? Viajava com a amiga coreana, viajava com o pessoal de outro país. Às vezes ia eu, uma amiga. E você ficou quantos anos nisso? 2 anos. 2 anos. Aí você sai da Irlanda e vai pra onde? Então, aí lá na Irlanda eu conheci... que é meu ex-marido hoje, que é o pai da minha filha, na escola. O plano era voltar... junto. Estudava junto. O plano era voltar para o Brasil. Mas aí aconteceu que a gente eu decidi morar lá. Porque teve esse relacionamento, em vez de ir para o Brasil, ele não conseguiria ter o trabalho que ele tinha. Trabalhava numa empresa alemã. Ele até olhou para transferir, mas era muito complicado, não falava português, então eu fui morar na Turquia. E daí, nós estamos falando de 2 anos de Irlanda, 11 anos de Turquia, 13 anos. 13 anos morando fora. Morando fora. E agora eu completo 9 meses que eu tô no Brasil, né? 9 meses, nasceu um bebê. Nasceu um bebezinho aí de volta. Legal. E aí, como é que foi essa experiência sua na Turquia? Porque dentro dessa experiência sua na Turquia, que aí veio essa missão de ser terapeuta. Sim. Né? E aí passou por um processo de descobrir algumas dores suas, tratar essas dores e hoje transformar a vida de outras pessoas. E é legal a gente compartilhar isso, porque eu lembro quando a Jennifer veio aqui no podcast, ela falou muito de quais dores dela foram curadas assim com o processo e que hoje ela pode ajudar outras pessoas. E eu sei que você passou por esses desafios também, e isso acaba encabeçando um pouco da missão que você faz, né? Primeiramente, eu só gostaria de comentar que esse lado meu terapeuta, ele existiu desde muito tempo, assim, muito novinha mesmo, 16, 17 anos, tá? Eu tive vontade de fazer psicologia, mas naquela época, assim, com muita desinformação e não tendo ninguém para dar suporte, me fizeram acreditar que eu não era capaz, que eu não era merecedora de fazer, tá? Porque a psicologia, lá na época, em Goiânia, só tinha na faculdade católica, que era o curso, assim, precisava de um recurso financeiro maior. Enfim, aí ficou guardadinho aquele sonho. Eu fui fazer o curso que eu fiz foi na Universidade Estadual, porque essa psicologia era na particular. Então, eu acabei fazendo gestão em saúde e meio ambiente na estadual. Eu até trabalhava meu período para custear carro e gastos de faculdade, enfim. Aí passa tudo isso, né? Eu trabalho em multinacional,
falar área da saúde? Tem a ver com o ser humano também. Não estava Perfeito. longe, só que estava mais voltada à área de ergonomia, auditoria, sabe? O que o colaborador precisava de ter para se enquadrar nas NRs, tinha, por exemplo. de certa maneira, um cuidado ali. Sim, tinha já um certo tinha. cuidado ali. Eu já conversava. Na empresa, eu era aquela pessoa que... Esse negócio de terapeuta é dom, enfim. Aí, vamos lá. E na Turquia, o negócio... Eu fui do fundo do poço. Depois que eu tive a minha filha, que foi planejada, a turquinha, a Jasmine, a oncinha. Turca é brava, gente. As mulheres turcas são bravas. Então... Esses dias eu fui pegar a Patrícia no consultório e falei assim, ó, quando você chegar em casa, a oncinha, eu vou olhar pra você e vou dizer, ué, tô aqui te esperando. A oncinha, ela é. No menininha, viu? Do gênio forte. Enfim. Mas então, aí quando eu tive a minha filha lá, na Turquia, eu tive a depressão, né? Mais ou menos um mês depois que ela nasceu. E aí não entendi aquilo, aquele desânimo, né? Eu tinha tudo, um desânimo, uma raiva interna. Foi o gatilho, tá? Foi onde começou ali a cutucar todas as minhas dores. É o que agora eu falo como terapeuta. Existem maçãs podres que a gente guarda, que a gente só vai descobrir se tiver um filho, ou se casar, ou se fazer uma viagem, ou se perder alguém querido. Então aquilo estava guardadinho, eu nunca tinha sentido, eu viajava, eu estava muito feliz com a minha vida, estudava inglês, dava aulinha de inglês lá na Turquia para crianças. Pois bem, aí veio a Jasmine, aí veio a depressão, né? Era aquela depressão funcional, eu sorria para todo mundo fora, não contava para ninguém, mas dentro de mim eu sentia angústia, vazio, desânimo e muita raiva. Só que eu fiquei assim por um tempo, eu não entendia. Né? E aí eu comecei ao mesmo tempo a estudar. Aí estudei PNL, estudei Theta Healing, estudei hipnoterapia. Não tinha estudado ainda a metodologia que eu trabalho hoje. Aí quando a Jasmine tinha 2 anos e meio, que ela começou a ir pra creche, esse período de deixa eu falar mais. Esse período de depressão, que ela estava ali do nascimento dela, de 1 mês até mais ou menos 2 anos, era o período que eu não achava graça nenhuma na vida. Eu não estava entendendo o que era aquilo. E eu tentava justificar assim, não, é porque eu estou num país estranho, é porque tá frio, eu não estou tendo contato com gente, né? Porque o ser humano precisa se socializar. E é porque eu tenho que cuidar de um bebê que demanda muito. Perfeito. Então eu não estou dormindo, então é por conta disso. Eu justificava assim, que vai passar. Só que não era bem assim. Eu fui descobrir isso há pouco tempo. O buraco era mais embaixo. Esse processo de depressão ativou algo em mim que eu tinha aprendido a sentir que nem eu sabia, que era o não merecimento e a sensação de culpa e de incapacidade. Que eu não tinha capacidade de ser mãe. Que eu não tinha esse merecimento, essa capacidade. Tanto é que era muito difícil fazer as coisas para Jasmine. E eu me perguntava por que é tão difícil, sendo que eu amo criança, eu cuidei de criança na Irlanda, meu sonho, eu tava louca para ser mãe, eu tava obcecada. Eu comprava livros, eu lia a educação francesa, tudo antes dela nascer, por exemplo. Porque realmente ela foi preparada, como você falou. Ela foi assim, eu quero ter filho, né? Aí o pai dela já tinha uma filha, mas assim, como eu queria muito, ele também, de certa forma, falou, não, vamos então. E aí ela veio muito rápido, né? Ela veio, assim, logo no começo, ali morando na Turquia, ela já, eu não lembro assim, exatamente se foi depois de 10 meses que eu tava ali na Turquia, eu já fiquei grávida. Enfim. E aí o não merecimento, sabe? A sensação de incapacidade. Não, é como se fosse assim, você não pode ser mãe, você não tem essa permissão. Você não pode ser uma boa mãe. E daí tudo que eu ia fazer para ela, eu me arrastava. Não era gostoso, eu rejeitava ela. E eu até pensava assim, gente, será que isso é depressão pós-parto, né? Que tem um gatilho que a gente rejeita o bebê? Mas não é que eu rejeitava a Jasmine. Eu rejeitava, eu não tinha a força, o ânimo de fazer as coisas que eu queria dentro de mim fazer para ela. E eu sofria, eu me rasgava no meio. Ou seja, eu sei que eu posso ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa mãe. E tinha momentos que eu conseguia. E ao mesmo tempo vinha aquele desânimo, aquela raiva e angústia dentro de mim. É uma coisa que, sabe, aquela dor. Você sabe, você já passou. Sim. Que a gente não entende o que é. É difícil trazer em palavras, né? Porque o teu cérebro sabe o que você quer fazer, você pensa que você quer fazer, mas parece que tem algo dentro de você que te prende, que não te deixa fazer o movimento. Não tinha permissão. E daí me dava desânimo, eu acordava já querendo dormir, aí eu me arrastava. Tudo que eu fazia era arrastado.
Só que eu fazia porque eu sabia que ela dependia de mim. Mas era muito pesado. O simples fato... Eu amamentei. Mas o simples fato de fazer uma comida pra mim era como se eu estivesse escalando o Monte Everest. Quem tem depressão entende isso. E como é que o povo turco lidava com isso, assim? Eles têm essa questão lá de depressão, de ansiedade? Eles vivem isso também? Tem. Depois eu fiquei sabendo, conversando com algumas turcas que têm depressão, elas recebem todo o apoio. Depressão pós-parto. Porém, eu me calei. Aí que tá a necessidade da menininha de se calar e dar conta de tudo sozinha. Ninguém ficou sabendo dessa minha depressão. Porque pra fora, e até quando o pai dela tava em casa, eu fingia, eu ria, eu brincava com a neném. Às vezes eu reclamava. Tá, eu tinha meus momentos de agressora, de reclamar, mas eu guardava aquilo dentro de mim. E isso eu fui abrir, foi o quê? Esse ano? O ano passado. Né? Todo esse sofrimento. Mas aí tá. Quando a Jasmine... E vivi isso, tá? E foi indo. Aí, quando saiu do inverno lá na Turquia, quem morou fora sabe, o inverno é todo dentro. Né? Então, assim, você não vê gente na rua, escurece muito cedo, às 3 horas da tarde. Chega o verão. Aí no verão você vê mais gente, você começa a viajar mais, melhora um pouquinho. Pois bem, com 2 aninhos ela foi pra creche. Eu ainda tinha essa depressão, só que eu fui trabalhar. Naquela empresa que eu te falei de tecnologia turco-americana, recebi o convite para representar os países de língua portuguesa, era uma posição muito boa. E lá vai eu trabalhar, maravilha, Jasmine fica na creche. Aí eu achei que essa depressão tinha curado, só que ela se transformou em trabalhar demais, workaholic, eu fiquei workaholic. E aí eu trabalhava, trazia para casa, não tinha necessidade, é porque eu tinha que projetar a minha dor em algum lugar, hoje eu entendo. E não conseguia cuidar da Jasmine, continuou. A dor, a demanda, então, no caso, entendeu? você projetava ou você fugia de sentir a questão da dor? Eu fugia. Você fugia, Eu fugia, né? Uma porque estratégia. Você usava como estratégia estar ocupada, estar atarefada. Sempre. Porque daí você não olha pro próprio corpo, né? Não tu não olha. percebe a dor daí. Porque aí não sinto aquela dor. Quando eu tava em casa com ela, a dor tava latente ali. Eu não conseguindo fazer as coisas. Pô, você é muito incapaz. Como que você não consegue? Ficava aquela autopunição. Né? E aquele desânimo. E olhava pra janela do 6º andar e pensava naquele processo antes dela ir pra escola, né? Como que seria se eu não existisse? Essa vida não tá valendo a pena. Ai, é isso que é ser mãe? Eu ficava assim, gente, pra quê? Eu tava muito mal, né? Tava no fundo do poço mesmo. Aí no trabalho, como eu tinha que socializar, eu disfarçava. É que assim, tem o sentir. Eu me sentia inadequada, mas ali disfarçava, porque eu precisava de comunicar, falar inglês era legal, tal. Parte da aceitação social, Aceitação social. Outra coisa, lá na Turquia, para trabalhar nesse escritório, eu trabalhei com pessoas turcas, tinha da Espanha, tinha do Peru, tinha da Rússia, tinha algumas nacionalidades. Eu tive que me enquadrar ali, aquela sociedade. Eu não podia ser eu não podia rir, né? Ser essa pessoa espontânea, falar com as mãos, porque isso incomodava. Então, eu falava assim, hi, good morning. Eu, conversava com as meninas. Sempre tem aquelas que aceitam, né? As mais doidinhas, as turcas da pá virada, que as meninas que eu tenho amizade até hoje, que é a Cansu, Gizem, tem outras também. Assim, adorava o meu jeito, só que a maioria me reprimia. Um dia uma menina turca chegou pra mim no escritório e falou assim... Por que falou em inglês, né? Inglês. Por que você sorri tanto? Por que você sempre chega com essa cara sorrindo? Aí eu olhei pra ela. Eu falei assim, nós somos assim, brasileiros. Aí depois eu fiquei com aquilo, mas por que será que ela perguntou? Depois que eu fui entender que o jeito deles... E estava acontecendo guerra. Sempre aconteceu, né? A guerra ali da Síria e a divisa da Turquia. E tem as notícias. E eles abraçam muito. Eles já abraçam essas causas, né? Não separam. Eles ficam tristes e já são criados para não sorrirem. Assim, vamos generalizar. Generalizando mesmo. Mas sempre tem aquelas... Tem as curvinhas fora da exceção. As meninas que viajam, que sorriem. Tanto é que o presidente lá um dia falou... O presidente, ele é muçulmano mais radical. Ele falou, a mulher não deve sorrir, a mulher deve ser guardadinha, né? Deve ser séria, tal. Então, aí eu recebia os bullying, né? Mas porque se incomodavam com o meu jeito. Eu tive que me adequar. Eu fui ficando triste, eu fui ficando séria. Eu não sorria mais naquele ambiente. E aquele ambiente começou a me fazer mal também. Vamos explicar essa parte da gente se rasgar para a questão da aceitação do meio? Vamos. Traz uma explicação sobre isso, então, do porquê que você, mesmo sabendo que aquilo estava te fazendo mal,
você se reprimiu para buscar esse vínculo afetivo. Sim. O que acontece no cérebro para isso? Isso, é porque o ser humano, ele tem necessidade de pertencimento. Se eu não pertenço, se eu não sou aceito, o meu cérebro, esse cérebro aqui que é arcaico, ele é tão velho quanto o cérebro do nosso ancestral aí de 200 mil anos. Se eu não pertenço ao grupo, eu tenho risco de sobrevivência, certo? Então, pega isso lá na época dos nossos ancestrais. Se o ancestral fosse rejeitado do grupo e vivesse ali na savana, ele morreria, porque ele poderia ser engolido, devorado por qualquer animal, ou se machucar em alguma planta e perder um membro e ia ficar ali, ia ser comida de animal. Então, o nosso cérebro, ele entende rejeição como risco de sobrevivência. Então, a gente faz de tudo para se adequar ao grupo, e isso implica em colocar uma máscara social para se encaixar naquele grupo. Ou seja, eu me calo, eu não sou eu, ou eu poderia escolher ser eu e levar bordoada de todo lado, só que isso dói. Porque se eu não sou aceita, eu sou rejeitada e dói. Aí, em vez de pagar o preço, a maioria dos seres humanos, eles se adequam ao ambiente. E é muito louco, né? Porque quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, eu não faço isso daí, não. E a pessoa acaba fazendo, né? Porque quando a gente fala de rejeição, e rejeição é uma dor muito poderosa, né, amor? O nosso cérebro entende como algo físico, né? Como se tivesse quebrado um membro do corpo ali, por exemplo, quando você se sente rejeitado. E dentro de um ecossistema, quando você está em sofrimento, e aí a gente traz um pouquinho sobre por que você escolheu se calar, por exemplo, você sente vergonha da dor perante ao grupo, né? Porque é só você que está com aquela dor perante ao grupo. Exato. Então você se sente envergonhado por ter aquela dor e os outros não. Isso. Então você se cala. E é por isso que muitos brasileiros fora do Brasil têm depressão, têm problemas, porque tem que encaixar naquela cultura, senão você não é aceito. E no meu caso, eu deixei de sorrir, de ser aquela pessoa alegre, até chegar num ponto, eu fiquei 5 anos nessa empresa. Chegar num ponto, só que eu trabalhei só 3 anos lá, depois eu fui pro home office. Aí no home office fiquei de boa, aí eu voltei a conseguir ser eu novamente. Mas aí vamos lá, vamos falar da parte do autoconhecimento da minha vida, porque tudo isso eu tava com essa dor, certo? Eu tava com isso. E é importante falar aqui, porque tem muita gente que sente esse ruim, que dá o nome de vazio, angústia, incapacidade, e não sabe o que fazer com isso. Tá falando da sensação de vazio. Dessas sensações e essa raiva. Nossa, eu tinha tanta raiva que eu projetava na Jasmine. Eu me via gritando. Eu falei assim, meu Deus, eu tô repetindo padrão. Eu tô sendo igual minha mãe. Né? Não conseguia segurar. Geralmente a gente desconta em quem a gente ama. Sim. Então, vamos lá. Olha, isso é legal, hein? Isso justifica porque quando a gente olha, por exemplo, assim, ó, pegando só um ganchinho de relacionamento abusivo, você olha pro homem ou pra mulher, fora de casa são exemplos. É a mulher perfeita, é o homem perfeito. E quando tá dentro de casa que a pessoa, ela se revela. Então, isso vem porque a gente só revela o nosso verdadeiro eu dentro de casa. E por quê? Nós temos várias personas, né? De novo, para pertencer à sociedade, lá fora eu faço um casal bonitinho. E dentro de casa o pau tora, porque eu sou eu. E dentro de casa a gente tem aquela ideia que a pessoa nunca vai embora, né? Ela nunca vai abandonar. Então eu posso mostrar quem eu sou. E a questão, assim, da confiança, quando é igual o filho com a mãe. Se o filho tem confiança na mãe, passa o dia inteiro suprimindo na escolinha. Chega em casa, solta tudo os cachorros ali. É o pau quebra. Grita, fica com raiva, por quê? Mostra o que realmente é. Mas quem somos nós? Nós somos várias versões. Esses dias eu falei, não lembro quem tava conversando, eu falei assim, nós somos uma legião. A pessoa olhou pra mim assim, que legião da onde? Eu falei assim, sim, nós somos uma legião. Essa ideia da psicanálise, que nós temos um eu único, essa ideia ela não existe, porque a gente tá aqui no podcast, nós estamos dentro de um papel para poder atender tudo isso daqui. Em casa, nós estamos em outro papel. Verdade. Na rua, nós estamos em outro papel. Então, sempre por conta dessa necessidade de pertencimento e aceitação de onde você está, você sempre vai achar uma maneira de se encaixar. Qual que é o problema? Quando você tem que se rasgar para encaixar. Sim, se dependendo do lugar que você está. Você não precisa se rasgar, que nem aqui. Nós estamos confortáveis aqui. A galera nos conhece, nos respeita. A gente respeita muito eles também. Não precisa. Agora, imagina você gravar em um lugar onde você não pode falar palavrão, onde você não pode ser autêntico, onde você tem que seguir um roteiro, talvez aquilo já geraria um desconforto, por exemplo, né? E aí eu falo assim, nós temos várias versões. Tem a versão, por exemplo, vamos supor, você com seu filho, você é pai. É o pai do seu filho. Aí você no trabalho é o empresário.
Aí você num outro ambiente, por exemplo, um ambiente mais descontraído é outra pessoa. Nós somos mesmo várias versões de nós mesmos, mas temos uma essência, né? E aí, qual a parte que eu tava para explicar a questão do autoconhecimento, né? Uhum. Que você ia trazer para ti. Ia falar um pouquinho desse autoconhecimento seu lá, porque você foi pro home office, aí você começou a se descobrir, começou a se desenvolver. Ah, sim, daí eu comecei a fazer a psicanálise, porque me incomodava ali. Agora entendi. Falei da psicanálise, deu uma cutucada ali. A psicanálise, porque começava a me... Eu nem conhecia a abordagem de terapia breve. Começou a me incomodar os meus comportamentos com a minha filha, né? Tinha melhorado aquela depressão. Tava workaholic, mas sem paciência nenhuma em casa. Não conseguia ter tempo de presença com ela. Cobrava muito dela. Se fosse... Era uma criancinha, né? De 4, 5 anos. Se ela fosse fazer qualquer coisa e derramasse fora, eu já... Falava, tá vendo? Eu já te expliquei. Por que você fez isso errado? Percebi que eu estava repetindo um padrão e fui procurar ajuda na psicanálise. Foi aí que começou a minha jornada do autoconhecimento. Na psicanálise. Aí depois, como eu fazia os cursos também, eu estudava Theta Healing, estudei PNL, hipnoterapia, eu também usufruí dessas metodologias de terapia comigo mesma. Até chegar ao ponto que eu cutucava, sabe, que tem aquela dor, né? A gente que trabalha com terapia breve sabe. Todas essas abordagens foram ótimas para eu me entender até certo ponto. Só que aquela dor, aquela angústia, aquela dor emocional estava dentro de mim. Aquela coisa interna, né? Fora eu já entendi, eu já conseguia controlar, por exemplo, meus comportamentos com a minha filha. A psicanalista me ensinou a pontuar quando eu não estourasse com ela. Mas a coisa estava ali. Toda a sensação de culpa e incapacidade que eu fui tratar na TRI. E eu descobri a TRI por conta de um terapeuta que eu fui levar meu pai, né? Tentando salvar o pai e mãe. Fui tentar levar meu pai não quis. Eu fui conversar com ele e me explicou. E eu falei assim, é isso que eu preciso. Aí ele virou uma chave pra você. Ali virou uma chave, porque eu falei assim... Porque, na verdade, eu entrei na TRI porque na terapia breve... com o uso de hipnose, essa terapia maravilhosa, ferramenta que a gente trabalha, que salva vidas. Porque eu queria salvar meu pai. Eu queria salvar meu pai. Tanto é que eu levei ele nesse... Olha só, coisas conectou. Era pra eu estar ali. Ele não foi, ele não quis se tratar. O terapeuta falou, olha, seu pai tá bem com a vida que ele tem, né? Não quer tratar da depressão, enfim. E aí, o Dr. Diogo me falou, olha, estuda isso daqui, estuda isso daqui. O Alberto Delisola também, que eu fiz o curso dele, muito bom também. De hipnose clínica. E aí eu mergulhei nos estudos. E deixa eu fazer uma pergunta assim. Você tinha consciência que tinha um problema, né? Eu tinha consciência. Que o teu comportamento não era algo normal. Por mais que Sim. demorou a tomar a decisão, talvez, de aprender a se olhar, em algum momento ele teve essa consciência. O que te, talvez, motivou a olhar para isso e não tratar como normal, igual a gente vê muitas pessoas hoje tratando suas dores como algo normal? De adaptar com a dor, né? Porque eu sempre quis isso desde lá. Lembra que eu falei de Goiânia, que eu saí daquele ambiente de trabalho? Eu falei, isso aqui não é pra mim. Eu sempre busquei ser a melhor versão de mim mesma, sempre evoluir. E eu sempre quis melhor, né? Descobrir por quê, mas isso aqui... Eu nunca concordei, por exemplo, o fato da família do meu pai ter depressão. Eles taxam isso como doença e tomam remédio. Eu falei, e eu falava assim, eu via minha avó, não, mas como assim? Eu não quero isso. Aí como eu vi que eu tava e tem esse histórico de depressão na minha família, né? Eu não cheguei no médico, ele não falou, você está com depressão. Sim. Só que a gente sabe, né? Eu tinha depressão funcional, tá? A gente sabe o que... A gente nomeia, né? É um sintoma, na verdade. O que te motivou a buscar ajuda? Porque... Você já havia se calado, fazia anos, fazia um período que você estava passando por esse processo. O que foi o start? Porque tem muitas pessoas hoje que estão com problema, tem muitas pessoas hoje que são ansiosas, hoje a gente é o país mais ansioso do mundo, é o quinto em depressão, apesar desses números a gente que é terapeuta sabe que são errados, porque tem muitas pessoas que vão para terapia, mas não vão no médico, por exemplo, onde ele vai fazer parte da estatística, certo? E as pessoas tratam isso como normal. E o que foi o start? O que levou a falar assim, cara, eu preciso resolver isso daqui? Era medo. Que eu lembro da minha avó, né? Depressão. Depois que meu avô morreu, ela paralisou na vida. Aí de ver o meu pai também, né? De tudo que ele, com a inteligência que tinha de paralisar, eu falei, eu não quero ser.
Eu não quero ser como eles. Então o medo te motivou a fazer esse movimento. E aí tinha outra coisa junto, a raiva. A raiva de falar, eu não aceito essa sentença pra mim. Tinha uma raiva muito grande em mim. Eu tenho raiva. Até hoje eu fico irritada se eu fico doente. Eu tô até meio com a voz ruim. Eu falei assim, eu não aceito isso pra mim. Entendi. E eu não tomava remédio. Eu falei, eu não aceito. Eu cheguei até aí na neurologista. Uma época ela passou, eu vi lá, era antidepressiva. Eu falei, não, eu não aceito. Porque a minha mãe... isso é influência aprendizado, tá? Não quer dizer que é certo ou que é errado o que eu tô falando aqui, gente. Essa é a minha história. Minha mãe sempre foi do chá, das coisas naturais, do exercício físico, do comer super saudável. Tanto é que ela está com 68 anos, não faz reposição hormonal, ela só toma um negocinho de cálcio. Ela é aquela pessoa que cuidou da vida inteira e agora ela tá se beneficiando da qualidade de vida dela. Então, eu tenho esse exemplo muito forte. E é o contrário, né, que é do pai com depressão, hipocondríaco, que foi pra bebida, tal. Não estou julgando e sou super bem resolvida com os dois, só explicando aqui. É só uma explicação. Então, eu tinha muita raiva de falar, eu não aceito isso pra mim. Além do medo de não querer e de não aceitar, da raiva. Isso me fazia agir. Essa raiva, porque a raiva é uma emoção muito boa, se você for pensar, ela te faz agir. Ela te faz colocar em movimento, Em movimento. Eu falei assim, eu vou estudar esse negócio aqui. Aí quando eu descobri, eu vou estudar. E ao mesmo tempo, eu fui fazer uma sessão. Foi tudo ao mesmo tempo. Eu fui fazer uma sessão e fui estudar. Eu fiquei apaixonada pelas neurociências, por como funciona o cérebro. E aquela primeira sessão mudou a minha vida. Então, quer dizer, você não aceitou aquela condição que você estava. Começou de um movimento interno seu. Porque, vamos colocar assim, você, naquela situação, você tinha um baita ganho secundário de tudo na vida, né? Você morava num bom lugar. É que a gente não falou essa parte, né? Morava num bom país. Que eu estava casada, eu morava em um condomínio não precisava trabalhar. Um condomínio de alto padrão, né? Ali o meu ex-marido providenciava todos os recursos financeiros, que é o padrão mais ou menos dos casamentos na Turquia. Perfeito. Tá? Então, assim, eu não precisava de arcar com nada. E isso me proporcionou também poder ter tempo e paz para poder olhar para dentro de mim, porque eu não tinha que sair para prover. Eu trabalhava ali o meu trabalhinho, meu trabalho era para quê? Aí era online, então eu tinha muito tempo livre para estudar e pagar os meus estudos, né? Eu arcava com os meus estudos, com minhas vindas para o Brasil também. Então, mas é que sim, eu não falei também que eu estava em um relacionamento abusivo. Essa parte eu não citei. A gente não entrou nela não ainda, né? A gente vai entrar nela ainda. É. Mas aí, você acha que o teu relacionamento ficou abusivo por conta de você não estar bem e de repente tu negligenciou algumas coisas dentro do relacionamento? Sim. Porque eu acredito que tudo começa no eu e termina no eu, né? Quando a gente fala muito de autorresponsabilidade, às vezes as pessoas tendem a terceirizar suas dores, né? O fulano que me fez assim, foi o outro que me fez assim. E aí a gente esquece que o outro, o comportamento do outro parte de uma interação com a gente também, Exatamente. Hoje, vendo com a sabedoria, né? Que temos até no tópico relacionamento, a gente até aplica no nosso coisas que a gente aprendeu. Não, com certeza, acho que o homem tá errado sempre, é o que funciona, entendeu? Sempre a última palavra do homem, já tô indo lavar louça, tô errado mesmo. Verdade. E isso tem funcionado, homens, né? Fiquem quietos, porque assim a coisa só prospera. Faça. Ai, meu Deus. Olha só, sim, claro, foi a minha demanda emocional, foi toda a dinâmica, porque a mulher, ela tem uma força muito grande ali no relacionamento, não que o homem não tenha, mas assim, ela meio que lidera o emocional, então assim, né, as falas que eu tinha de reclamação, de culpabilização lá no começo, no qual eu vomitava as minhas dores, eu tinha muita raiva, como eu falei, né? Era uma raiva que não era ali do meu ex-marido, é uma raiva projetada da minha própria dor. Sim. Então fazia com que ele se calasse e ele fazia várias coisas para tentar me agradar, me levava para viajar, tudo. Só que voltava para casa, era aquela coisa, né? Então, depois que eu fui me tratar, eu parei de fazer essas agressões. Eu era abusiva, porque uma vez que a gente fala assim, o que é uma pessoa que é abusiva? Com as falas abusivas, né? Que eu falo assim, a culpa é sua, eu tô aqui infeliz. Se eu não tivesse casado com você, eu tava feliz no Brasil. Eu falava isso. Eu falava, eu quero pegar minha filha, quero ir embora. Eu falava, por que você não faz assim, faz assado? Muitas falas que culpabilizam.
E isso vem porque muitas vezes a gente não sabe lidar com a própria dor, né? Daí A gente não sabe. terceiriza a dor, né? Como se Terceiriza. você fosse o Responsável pela minha dor. Na verdade, eu não, nessa época eu não tinha toda a maturidade, enfim. Aí depois que eu fui meu autoconhecimento e me tratar, eu parei de fazer isso. Só que, veja, duas pessoas, agora é um tópico legal, relacionamento. Para elas estarem juntas, existem duas demandas emocionais que faz assim, ó. Se eu sair, se eu me tratei, ele tinha a necessidade de viver aquilo. Então, eu me tratei, ele não se tratou. Então, ele se tornou abusivo depois. Aí as falas, ele que havia se calado todo o tempo, virou a figura abusiva e eu virei, tipo, eu tava pacífica, eu tava em busca de mim, eu tava me encontrando ali, né, como terapeuta, como pessoa, tudo ao mesmo tempo. Comecei a me tratar e comecei a atender, foi muito rápido. Então ele começou a fazer, olha, você não é capaz, você é burra, aí me chamava de burra, retardada, porque incomodava muito ele o fato de que eu estava me desenvolvendo. E aí você estava desvinculando da necessidade dele. E isso é legal, né? Porque às vezes a gente acha, por exemplo, que as pessoas elas ficam juntas pelo tal do amor, né? Nossa, encontrei aquela pessoa e houve amor ali, um sentimento de amor, uma emoção de amor. E quando você estuda as neurociências e quando você entende o comportamento humano, você passa a entender que não é bem assim, né? Que existe de forma implícita um jogo de necessidades. Eu tenho algo, você tem algo e a gente faz uma troca aqui. Exatamente. E nessa troca tá tudo bem, beleza, a gente vai viver. Bem, desde que a balança esteja assim, né? Então, eu tenho uma necessidade, você tem, a gente se supre, um vai suportando o outro, suportando que eu digo assim, dando suporte, dando tá? suporte. Entenda. Por isso que é importante para quem vai casar, faça terapia antes, se conheça. Total. Se conheça Ninguém antes. deveria nem se relacionar antes de se conhecer. E nem ter filho, né? E muito menos ter filho. Eu falo que a maior loucura da minha vida foi ter tido filho. Mas assim, tudo claro serviu. Porque a minha filha hoje, ela paga as consequências de uma mãe que não tinha se tratado. E ali na parte da primeira infância dela, foi muito assim, pesado o que ela viveu. Perfeito. E hoje ela tá aí se tratando, né? Eu faço esse comentário, antes da Patrícia continuar, porque quando a gente entende esse esquema de você levar uma necessidade para o teu relacionamento, imagina que você vai pegar lixos emocionais que são provenientes ali do seu repertório familiar e vai levar para outra pessoa, vai juntar o seu lixo emocional com o lixo emocional da outra. Sim. E em algum momento vai ficar desbalanceado e vai dar pau. Disfuncional, a gente pode dizer aí que 95%, eu falo isso com total certeza absoluta, 95% das famílias brasileiras, das famílias que eu digo assim, dos casais, tendo filho ou não, são disfuncionais. E aí o pessoal que vem pro consultório, aquele dado que eu fiz, a mesma coisa, 95%. O que é o disfuncional? Aquela mulher que tem que ser a guerreira e o cara fica mais passivo. Aqueles dois que um grita com o outro, um fala mais alto, já é disfuncional. Aquelas falas punitivas. Por que você fez isso? Por que você deixou de novo aquele tênis ali? Quantas vezes eu tenho que te falar? Maioria das pessoas estão em relacionamentos disfuncionais. Não os comunicam sobre finanças, sobre as necessidades, porque não aprenderam. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas então meu relacionamento tá tudo bem, porque a gente não briga. Só que ele não briga, não tem diálogo, não tem conversa, não tem alinhamento, não tem nada. Relacionamento bom é aquele que tem conflito. É que tem conflito. Mas é um diamante, né? Você tem que lapidar esse diamante. Se o relacionamento não tem, pode dar uma olhada. É porque nunca foi conversado certos pontos, porque existem pontos a serem alinhados. É um assunto bem profundo, legal, né? Vamos voltar aqui para essa tomada de consciência sua lá, então, dessa autoconhecimento que você buscou. E aí você olhou para dentro nesse processo, começou a desacoplar ali e você começou a olhar diferente. Falou assim, opa, calma aí, tá disfuncional a coisa aqui. Calma aí. Aí eu olhei, opa, eu estou em relacionamento. Aí isso foi muito doído para mim, porque eu olhei assim, opa, peraí, esse relacionamento está disfuncional. Eu tentei de alguma maneira, assim, tentar consertar. Só que uma vez que você adquiriu autoconhecimento e você entende por que você tá ali, e se o outro não, que tudo também envolve o outro, não quiser mudar e te acompanhar, nada vai poder ser feito ali, porque a gente não muda o outro. Então, o que aconteceu? Eu fiz isso daqui, eu saí, eu mudei, eu fui atrás do meu propósito e comecei mesmo a atender. Eu trabalhava na multinacional, na turco-americana lá no IT, né, na empresa, em casa, e atendia também nos finais de semana.
E a coisa começou a fluir, tanto é que eu me desvinculei da empresa. Aham. E tem um detalhe, né? Você atendeu sem poder atender lá, né? Porque lá tinha uma restrição referente ao trabalho, não tinha? Não, na empresa? Não, referente ao atendimento lá na Turquia. Sobre a Exatamente. especialização. Olha só, lá eles só aceitam aquelas especializações. Lá a Turquia, para alguns pontos, ela é bem assim... Eu não sei o nome da palavra, mas ela é bem estrita. Aham. É psicologia, é psicanálise, tem que ter tudo a aprovação dos órgãos de lá. Então, se você tem um curso que não está lá dentro Dentro de do uma, conselho dentro de um deles, conselho, por exemplo, a isso. acupuntura foi aprovado lá depois de muito tempo. Olha só. Então, eu não poderia. Eu arrumei um consultório para atender, só que eu atendia quem? As turcas, que eram fora da caixinha, que são essas minhas amigas, que eu tive primeiro contato, foram minhas primeiras clientes. Atendia no online, aí eu atendi vários países, né? Aham. Porque daí o online te abre muitas portas. Comecei a fazer ali no Instagram uma comunicação bilíngue, e aí começou a vir cliente. Atendi do Irã, na própria Uhum. Turquia. Tinha gente da Espanha, da América que eu atendi. Então, dentro ali da própria Turquia, as estrangeiras também, da E aí já Rússia. são mais de 10 países que você atendeu, né? Clientes ali entre Agora eles, né? completou 11. 11 países. Ali também eu atendi da Ucrânia, porque ali é muito multicultural. Então, na própria Turquia, ali, em Izmir, tinham as meninas. E eu era do grupo das estrangeiras. Então, ela é terapeuta. Então, as meninas queriam. Então, fez um boom, assim. Eu me desvinculei Aham. do meu trabalho lá de tecnologia Entendi. para seguir essa carreira. E como é que foi? Ah. Eu imagino que deve ser muito dolorido, assim, você olhar para um relacionamento e olhar e falar assim, cara, tô dentro de um relacionamento abusivo. E isso paralisa muitas mulheres a dar o próximo movimento, né? Porque você passa por um processo de aceitação primeiro, né, cara? É. Tem que aceitar isso. E o processo de aceitação para isso é muito doloroso, porque você vai trazer culpabilização para si. O que eu fiz de errado? Eu sou insuficiente, é culpa minha. E até a pessoa se desvincular disso. E não só a mulher, tem homens que passam por isso também, esse ciclo de aceitar que tá errado aquilo dali, né? E tu passou por isso. Sim. Engraçado que quando eu era xingada, olha só que loucura o que eu vou falar aqui sem julgamento nenhum. Mas quando você vem de um lar abusivo, muitas crianças são xingadas, né? Eu era xingada, você é lerda, você é lenta, você é burra. Essas coisas. Quando eu recebi os xingamentos lá no relacionamento, não era uma coisa que era anormal pra mim, porque o meu sistema já conhecia. Olha só o perigo, né, da pessoa se envolver com uma coisa abusiva. Então, eu via assim, a pessoa tá estressada. Mas eu não pensava assim, nossa, isso é um abuso psicológico. Eu estou dentro de um relacionamento abusivo. Então, demorou pra eu cair a ficha. E foi isso que você falou. Um dia eu acordei chorando assim, mas de soluçar. Foi um dia que eu tive a real consciência de que eu estava em um relacionamento totalmente abusivo. Não era só dos xingamentos, era de não poder fazer coisas. E que eu achava que era proteção, só que era super controle. De eu não poder fazer coisas e da pessoa falava assim pra mim, se você fizer isso eu vou ficar triste, é chantagem, manipulação, e começou tudo na minha cabeça. Eu já atendendo cliente, inclusive cliente com relacionamento abusivo, tá? Eu reconhecia no outro e aí eu comecei através das minhas clientes reconhecer o meu. E foi o dolorido porque demorou. Eu falei assim, nossa, como eu ficava me autopunindo, como assim, você é tão inteligente, como você foi burra? De não ter percebido que o seu era manipulação pura. Tem muitas coisas, muitas falas, muitas coisas que eu não conseguia fazer, que pareciam ser cuidado, mas a outra parte precisava de ter esse super controle. E é doído a aceitação. Aí eu levantei um dia, eu lembro lá na Turquia, assim, chorando em prantos, não tinha ninguém em casa, reconheci, aí eu liguei pra minha amiga, eu falei assim, eu não acredito, eu tô num relacionamento abusivo. Aí caiu a ficha. Só que eu já quando caiu essa ficha, eu já estava querendo separar. A gente já não estava bem. Não estava nem dormindo no mesmo tá falando quarto. de quantos anos, mais ou menos? Quando eu reconheci mesmo o relacionamento abusivo, eu tô falando dos últimos anos que eu fiquei casada. Eu fiquei 10 anos. Nos 4 últimos anos do casamento, a gente já dormia em quartos separados. Não tinha contato nenhum. Só que assim, de cair a ficha, você está em um relacionamento abusivo e você precisa sair daqui, porque daqui não sai mais nada, eu vou te falar, foi nos 2 últimos anos, foi recente, eu era terapeuta. Mas lá a gente tem uma cultura patriarcada muito mais forte, assim, né? Onde o homem domina um pouco mais o relacionamento, não é? E como olhar pra isso assim e entender, cara, isso daqui é abusivo, isso daqui é cultura, então, por exemplo. Mas não é, sabe o que é? É muito fácil agora diferenciar.
Porque mesmo o homem sendo líder, essa é a estrutura que funciona bem. Porque assim, o homem é o líder do quê? Ele vai prover, ele vai trazer para casa. A mulher, ela vai ser líder de outras coisas, da educação da filha. Eu tenho amigas turcas que desistiram do trabalho temporariamente, porque lá elas recebem esse apoio. Assim como na Alemanha, elas ficam 2 anos sem trabalhar para poder cuidar. Vai cuidar do filho, aí leva o filho nas aulinhas e tudo. Então, assim, é uma sociedade que funciona. Tem muita gente que está feliz dentro dessa estrutura. Agora, é o que eu falei, são as demandas emocionais. Como a outra parte tinha necessidade de supercontrole e de ser um salvador, e eu tinha necessidade de ser a vítima, né? E de ter alguém que fazia tudo por mim. Foi bem assim que eu enxergo. É como se fosse o salvador e eu tinha um ganho secundário. Eu tinha todos os recursos financeiros possíveis. Eu poderia ali, você quer um carro? Eu nunca quis comprar carro, por exemplo, porque eu estava feliz com a bicicleta, porque lá é muito bom o sistema de transporte. Mas assim, eu não pensava em nada. Eu comprava tudo o que eu queria. E isso é muito confortável. Eu lembro, na época, muito diferente do que você arcar com a autorresponsabilidade de ter que correr atrás do seu sustento e do sustento da sua filha, que é o que eu vivo hoje, né? A gente empreende e se a gente trabalha, a gente tem. Se a gente não trabalha, a gente não tem. E essa não era uma realidade, né? E olha como é que é poderoso você falar isso importante, porque como as pessoas confundem, né, a questão do zelo com a questão do controle. A gente vai fazer um outro episódio falando sobre isso, falando sobre triângulo de Karpman também. Importante. Parte do salvador, agressor, vítima. Mas, de bate-pronto, assim, até para quem está aqui entender isso que você está falando, quais atitudes ou comportamentos que eram de controle, manipulação, e que você entendia como cuidado, e que demorou para você cair a ficha que aquilo não era cuidado, aquilo era um cárcere. Sim, demorei. Vou no mercado, gente, coisa simples. Vou no mercado. Não, espera que a gente vai no mercado junto. Eu vou no centro tirar meu documento. Não, espera que a gente vai junto. Coisa simples assim. Não podia andar sozinha. Só que eu tenho o meu lado brasileiro e lado livre de ser, né? Porque sempre trabalhei desde os 18 anos. Então, assim, mesmo que ele falava espera, eu ia lá e fazia. Só que depois vinham as broncas, né? Algumas coisas eu deixava. Vai, quer? É cuidado. Tipo assim, eu via como, é cuidado, tá bom, eu vou. Só que ia acomodando. Outras coisas não. Ele falava, entrava no ouvido, saía no outro, eu ia lá e fazia. Só que depois vinha a bronca, a manipulação. Eu lembro que uma vez eu ia trabalhar, eu arrumei calma aí, vamos separar as coisas aqui. Então, não é sobre o fato de você não poder ir no mercado, que você percebeu que tava tóxico. Era o que acontecia depois. Exato. Tá, porque a pessoa fala assim, olha só, é zelo. Ó, eu atendo casais. O casal fala assim, a mulher fala assim, o meu marido é controlador. Mas o que é controlador pra você? Ele fica me perguntando onde eu estou. Gente, isso é super normal, você fazer isso comigo, lembra? Onde você está? Pela questão de se preocupar. Onde você está? Só pra saber, olha, ela, né, tá viva. Agora, a pessoa falar, tá, você vai em tal lugar, não vai. Aí vamos supor, você vai e depois a pessoa fica falando um monte de coisa, né, fazendo manipulação. Por que você foi? Você não deveria ter feito isso. Tal. Agora vamos voltar pro casal, que é zelo. Onde você tá? E às vezes a mulher fala assim, para de me controlar. Às vezes o cara até buga. Não é a intenção dele. Ele só queria saber, meu amor, eu gostaria de saber onde você está, porque eu me sinto mais segura assim, eu tô cuidando de você. É algo simples, só que o cara não vai brigar depois, por exemplo. Igual aconteceu entre a gente. Eu vou em algum lugar, só que se eu fico muito tempo sem avisar que eu tô viva, aí você vai falar, amor, tá tudo bem? Onde você está? Você tá viva? Né? Mas nesse sentido, isso daí é zelo, não é? E tem muito essa confusão, viu? Até atendi um casal essa semana, essa semana, que a mulher fica, para de me controlar. E também o homem não sabe explicar, né? Que não porque o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher, né? Eu fico pensando assim, uma discussão interessante, porque, cara, se você se casa, essa ideia eu não vou dar satisfação pro meu parceiro. Pô, vai se ferrar, cara. E se você morrer da esquina? Se você morrer, é sobre isso, né? Se precisar de uma ajuda, passar por um perrengue. Isso é legal, que é até uma história interessante nossa, que quando a Patrícia veio pra cá, né? E realmente eu tenho esse hábito. E se te incomodava um pouco, né? Tipo, de ficar perguntando e tal. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não tô te controlando. Mas veja, e se acontece alguma coisa?
E se você precisa de alguma coisa. Então, não é sobre ir ou não ir. Não é sobre isso. Sim. Né? Até porque ela fala o que ela quer. Anda pra cima, anda pra baixo. Você quer comprar uma moto agora pra ficar mais livre. Eu falei, agora ferrou. Agora que... Sim, vamos olhar depois aqui do podcast a moto. Eu tô doida pra andar pra cima e pra baixo. Mas não é sobre isso. É sobre uma questão de zelo mesmo, no sentido de você tá tudo bem, porque a gente sabe como é que o mundo tá hoje. A gente não pode dar brecha, ainda mais pra quem tá no trânsito. Cara, se você tem um parceiro, uma parceira que vive no trânsito, de moto, de carro, se você não pergunta se a pessoa tá bem ou não tá, tu tá errado porque tu não pergunta. Se tu pergunta, tu tá errado porque tu pergunta. E não, cara, a gente nunca sabe. Tem pessoas que saem daqui, dá 5 minutos e acontece alguma coisa. E é só um alinhamento. Às vezes você fala assim, amor, onde você vai? Aí eu falo pra você, porque lembra que eu sou desligada de avisar? Aí eu vou num lugar, depois eu vou no outro. Aí depois eu não chego, eu ia chegar a um horário, não avisei que ia chegar no outro. Aí você já morre do coração. É porque às vezes está passando isso com vocês aí na casa. O ser humano funciona por previsibilidade. Quanto mais previsibilidade, mais segurança. Ele sente. Né? E se ele se sente seguro, ele se sente em paz. Então não é sobre controlar os passos do outro. É porque às vezes você alinha expectativa. Então você está na rua, vou chegar a tal horário. Pô, então você vai chegar a tal horário, de repente eu quero fazer alguma coisa. E de repente não chega, o que o cérebro faz? Ele busca padrão. Cara, ela falou que chegar e não chegou. Será que aconteceu alguma coisa? Porque é muito mais fácil a gente pensar nas coisas ruins, porque foi assim que a gente sobreviveu até hoje. Né? Imagina o nosso ancestral lá no meio da savana africana, lá, um matinho, tinha um bicho lá querendo comer ele imaginasse que atrás do matinho era um coelho que estava lá. Porra, ele ia morrer. Então, no dia a dia, também acontece isso com a gente, é que as pessoas não têm a habilidade de falar sobre isso. Olha, eu fiquei preocupado, eu achei que tivesse acontecido alguma coisa. As pessoas não têm vocabulário para isso. E elas acabam brigando, acabam discutindo, ao invés de eu falar, olha, me preocupei com você. Exatamente, me preocupei com você. Olha, meu amor, eu só quero te proteger. É isso que eu falei para uma pessoa no consultório. Mas vem com 4 pedras na mão, né? A mulherada não deixa barato, elas falam isso. Então o controle não tá aí. O controle tá no pós, na culpabilização, na manipulação. Ou no direito de ir e vir. Não vá. Ou você tá errada de ir. Eu vou dar um exemplo meu. Aí depende, a gente tem que analisar caso por caso. Eu ia fazer um trabalho que eu tinha conseguido lá, era um freelance. Ou eu vou fazer um trabalho ali, vou dar uma aula de inglês em uma escola, que eu gosto. Só que aí, por exemplo, no caso ele falou, não vai. Como assim não vai? É uma coisa que eu quero, que é importante pra mim, não tem perigo nenhum. Eu falei assim, não vai, você não vai. E aí fica brava a pessoa. E não tem um motivo. Aí é o super controle. Por que ele não queria que eu fosse? Porque eu ia me expor a pessoas que ele não conhecia, provavelmente se sente inseguro, porque queria que... Eu era assim, como uma princesa presa num castelo. Então ele queria controlar todos os meus passos. Entendi. E aí, veio a TRI na tua vida, foi onde você virou a chave. O que é a TRI? A terapia que você trabalha. Terapia de integração implícita. É a terapia que vai olhar para o ser humano como um mamífero, que sofre, que suprime, que guarda uma dor e que é obrigado a colocar uma máscara social para pertencer à sociedade. Então, a TRI vai trabalhar no que a pessoa sente. Era aquilo que eu sentia que terapia nenhuma conseguia fazer mudar aquilo que eu sentia. Mesmo que eu tivesse recurso externo para lidar, não mudava a sensação de incapacidade. A meu era incapacidade, não suficiência, culpa. Então, a TRI, ela vai, independentemente se a pessoa tiver uma ansiedade, uma depressão, vamos pegar lá os casos que mais tem que a gente atende, ansiedade e depressão, a terapia de reintegração implícita vai olhar qual que é a dor que está sustentando esse sintoma, a dor, o conflito emocional. O que o seu cérebro aprendeu a sentir e como que você se comporta para justificar isso que você chama aqui fora de ansiedade e depressão, que na verdade só vai te enquadrar em um grupo para você dizer, meu problema é isso, meu problema é aquilo, mas que na verdade é o seu cérebro tentando te proteger de olhar para uma dor. Então a terapia breve com uso de hipnose, ela vai tratar o conflito emocional, que é a não permissão. Porque, por exemplo, no meu caso, eu tinha que me sentir daquele jeito. E a partir do momento que eu tentei ser uma boa mãe, eu me rasguei no meio. Porque era o meu eu queria ser eu, Patrícia. Eu sabia que eu queria muito. Só que os meus aprendizados não me deixavam. Então, eu me rasguei no meio. Eu só consegui na TRI resolver isso.
para poder ser uma mãe melhor, uma mulher inteira, eu sentia muita rejeição. A minha primeira TRI veio muita rejeição. Rejeição de mim para comigo mesma. Olha que loucura. Eu não me sentia merecedora e muito incapaz. Só que isso tudo que eu tô falando só veio na TRI, porque a pessoa chega pra nós, fala um monte de coisa e não sabe o que ela sente. É quase igual assim, né? Eu sinto culpa e sinto culpa por sentir culpa. É. Só que quando vai na poltroninha ou quando tá lá no online, né? Ontem mesmo fiz uma terapia linda online, você pega aquele lixo todo, caramba, mas eu sentia tudo isso, olha os meus comportamentos aqui fora, olha como eu estou paralisado na vida, ou ansioso demais, que também é uma paralisia, que não deixa você curtir ali o processo. Então é isso, então vai tratar o sentir, é de dentro para fora. A minha vida mudou, então assim, é uma missão. Trabalhar com isso é uma delícia. Porque você muda a forma que você interage com o mundo, né? Total. Sempre quando a gente conversa sobre isso, a gente compartilha os nossos cases, assim, de terapia, a gente vê que as pessoas chegam muito com paradigma no sentido de, eu sei pelo que eu tô passando, como se fosse algo cognitivo, né? Como se ela fosse burra, no sentido de, Sim. se você sabe, por que você não mudou ainda? É. Entretanto, eu sempre falo no consultório, você controla o teu coração bater, você controla você conseguir parar de respirar. Então, a mesma coisa, a gente não controla a nossa emoção, a gente não controla os nossos aprendizados. E às vezes aquilo que você chama de problema, por teu sistema nervoso, é apenas uma maneira que ele encontrou para evitar a dor e continuar sobrevivendo. Então não adianta falar para um sistema que não tem moral, que é autômato, que ele tá errado se você tá vivo. Tá sofrendo. Porra, foda-se, tá vivo. Mas pro seu sistema tá certo, não interessa, o seu sistema não quer saber se você tá com depressão sem sair de casa, sem tomar banho. Ele está te protegendo da maneira que ele entendeu que tem que proteger. Louco isso, né? Muito louco. E como transforma isso. Isso não quer dizer que a terapia tradicional não funciona. Cara, funciona. Claro que funciona. Te traz conhecimento. Agora, se você, bem na real, faz 3 anos, 4 anos, 5 anos, que vai na mesma abordagem de terapia e ainda refém, alguma coisa de errado tem. O ser humano, ele é livre. Ele não foi feito para ficar em consultório ou ficar no divã sentado, não é verdade? Eu atendi uma cliente que foi 20 anos. Porra, sai na fora. Analista. Mas assim, e ainda senti uma culpa, era culpa, rejeição, imensa, que não deixava ela prosperar. E aí eu vejo o seguinte, assim, ó, antes de você concluir, assim, acho que eu te cortei. Às vezes a pessoa tá indo lá 10 anos e ela não mudou ainda aquilo que tá causando sofrimento nela ainda. Ela tá aprendendo a se anestesiar ou a lidar com aquilo que tá gerando dor. Então, talvez na minha casa eu tenho um ferro, toda vez que eu passo por aquele ferro me machuca. Ao invés de eu ir lá e meter o pé na porra do ferro e tirar o ferro de lá, eu aprendo a passar pelo ferro agora, olhar pro ferro e falar que tá tudo bem, o ferro me machucar. Quem tem que se adequar sou eu. E aí a pessoa fica 20 anos tendo que lidar com essa porcaria. Sim, e encontrando estratégias para meio que escapar, né? Como você falou, escapar disso daqui, mas não resolve. Não resolve. E aí quando que ela veio? Porque travou. Por questões assim de querer mudança na carreira e querer desvincular do relacionamento, aí o bicho pegou. Porque daí não houve terapia de 20 anos que deu recurso para ela lidar com aquilo que ela estava sentindo dentro, tá? E aí ela veio para se fortalecer, para reeducar, né? Porque a terapia, eu nem falei da parte da reeducação. Reeducar esses aprendizados que são implícitos. Por que implícitos? Está lá no nosso emocional, no nosso sistema nervoso. Nós somos seres emocionais que racionalizam e não o contrário. Porque se fôssemos racionais, não precisaríamos nem de terapia, né? Porra, a vida seria muito mais fácil, né, não teriam amor? terapeutas. Não precisaria ter terapeutas. Então, é interessante a gente olhar para isso e mais uma vez, não é uma crítica, acho que toda abordagem tem a sua eficácia. Toda abordagem. E parte da pessoa, tá? Parte da pessoa que tá indo entender, cara, eu não posso aceitar tá aqui 2, 3, 4 anos e precisar tá vindo aqui. Não faz sentido, né? Toda abordagem é boa, eu falo assim para os meus clientes, depende do que você precisa. Por que que eu falo? Porque repete essa frase. Toda abordagem é ótima, depende do que você precisa. Por que que eu falo isso? Porque a maioria deles vem falando, você também atende, eu já fui tantos anos em tal abordagem, tantos anos, e não resolveu. E às vezes quer projetar até a culpa, a responsabilidade na terapeuta. Não. Aí eu falo assim para eles, você não recebeu ferramentas externas suficientes para lidar com várias coisas, não foi bom? Foi. Só que agora, por que que não muda? Aí eu explico a estrutura do cérebro, do aprendizado, que realmente você precisa sentir mais do mesmo. Então, você já chegou no limite. Agora, o movimento que você quer fazer não é permitido pelo seu sistema interno. E aí precisa de uma intervenção que vai atuar no interno, porque nós atuamos no emocional, no interno, de dentro para fora.
As outras abordagens são de fora para dentro. E a pessoa tem que ter essa autorresponsabilidade de entender que ela tem que fazer esse movimento de procurar outra abordagem, né? Só Sim. que às vezes o ser humano, ele quer o terapeuta de bichinho de estimação. Ter alguém ali pra ir lá pra ouvir, Sim. pra sentar no desabafar. colo, pra desabafar. Porra, pega esse dinheiro, vai pra um barzinho com uma amiga, com um amigo, tu vai ser muito mais feliz. Mas olha só, sem julgamento. Tem gente que não tem essa abertura para conversar com uma amiga, com um parente, conversar coisas, desabafar. Uhum. Às vezes só Mas quer então, desabafar com uma É terapeuta. que tá, mas se ela tá ali 5 anos com o mesmo terapeuta, por que não mudou a porra do ambiente ainda? O ambiente dela, né? Porra. Mas às vezes ela não quer mudar. Ela só não, quer reclamar. Aí beleza. Ela quer alugar aí o beleza. ouvido. Não, aí beleza. Aí tá Entendeu? ok. Aí tá ok. Ela quer ter Então- uma amiga para conversar. Então ela não tá indo pra fazer terapia. Ela tá indo porque ela alugou o ouvido de alguém pra falar. A gente não pode chamar isso de terapia. Porque, não, verdade. porque isso tá queimando. Tem pessoas É. que hoje precisam do processo e elas olham e falam assim, Sabe de eu vou fazer terapia por quê? Tem lá o fulano lá que tá xando indo, não resolveu. Exatamente. Porra, mas ele não tá indo fazer terapia. Ele alugou então o ouvido pra ir É. desabafar. Aí essa clareza a gente tem que ter. Isso. E o profissional também. Exatamente, o profissional de dispensar, né? Porque a gente dispensa. Se eu vejo que eu atendo acompanhamento, só que eu vejo se não posso mais ajudar a pessoa e a pessoa está repetindo que ela já sabe que precisa de mudar, então ela precisa de ter autorresponsabilidade de tomar essa atitude, fazer a tarefinha de casa, que às vezes o paciente não faz. Então, por que eu vou continuar com ele? Não, é contra o meu valor, que é impactar na vida da pessoa. Então, dispenso e dá oportunidade para outra pessoa. Que realmente quer, né? Exatamente. E é muito... Talvez a gente geraria uma discussão sobre isso, mas recentemente uma cliente ligou para nós, né? Querendo fazer a nossa terapia. Perguntou sobre valores, como que funcionava. E sabe qual que foi a pergunta dela na sequência? Olha, você espera um minutinho que eu vou falar com a minha psicóloga, ver o que ela acha. Aí eu perguntei para ela assim, mas... Como assim ver o que ela acha? Faz quanto tempo você é psicólogo? Vai fazer 5 anos. Você em 5 anos não aprendeu a ter autonomia sobre a tua vida ainda? Porra! Tem que perguntar. Nossa, Então, se você tiver- terceiriza total ali a Terceiriza responsabilidade. total. E pior, né? O pior é o profissional que aceita essa terceirização. Porque tem demanda Porque aí. a gente tem que falar o seguinte, da mesma maneira que na nossa área, a gente não é perfeita, a gente é ser humano, a gente sabe que a gente muitas vezes erra também e aprende, a gente Com está certeza. sempre em movimento. O profissional da saúde, ele não é um deus, assim Não. como o juiz se acha um deus, advogado se acha um deus e o promotor também. Tem profissionais da saúde que são mais doentes que o próprio paciente. Verdade. Nossa. Isso é verdade. Que verdade você falou, hein? Nossa. Eu lá nos meus primeiros atendimentos. Eu lá nos meus... Eu vou jogar pra mim, eu não vou colocar aí nos outros que eu atendo, né? Porque eu atendo profissionais da saúde. Mas eu mesma, lá no começo, que eu não falei, que eu demorei a reconhecer um relacionamento abusivo, eu atendendo, ajudando as pessoas, eu não tava ali no olho do furacão? Eu tava ali doente dentro de um relacionamento abusivo? E muitas vezes a pessoa que está machucada, ela projeta, né? Ela projeta a resolução da vida dela no paciente. E ela coloca as crenças, isso é muito perigoso. Eu amo a Nossa, nossa isso é abordagem verdade. por conta de ver o ser humano assim, despir ele, né? Tira a roupa, tira as convenções sociais e religiosas, de não colocar o mínimo, não colocar o Aham. nosso viés, né? A nossa linha. E a gente acaba ficando amoral demais, né? A gente acaba Total. ficando... Não vejo julgamento nas coisas. Eu falo assim até, amor, peraí, mas eu não consigo julgar. Porque, visto que, como nós vemos o ser humano, como animal... Assim, mas aí é uma polêmica, não vou nem comentar mais nada. a Vamos respeito. marcar um outro episódio só pra gente falar de terapia? E Que falar é de isso. polêmica. E falar de polêmica. Eu gosto do caos. E do que tem por trás dos atendimentos, tá? Oh. Falar de abuso, a gente pode falar. Abuso, gente vamos precisa. compartilhar cases, Sim. né? Fazer que, de repente, abrir os cases aqui, falar um pouquinho das É, terapias para que falar as um pessoas pouquinho. Eu acho que vai possam ser super entender o que está por interessante. trás. A gente vai marcar isso daí. Comenta aqui para nós se você quer esse episódio, que a gente vai agendar. Mas só se tiver certo tanto de comentários, porque a gente não vai fazer isso na audiência. Nossa, tá exigente, mas, mas tem que... Aí vai obrigar a pessoa, aí vai ver se a pessoa viu o... Veio inteiro, né? O podcast. Ó, Vou falar pra minha irmã comentar lá. a tua irmã é fã. É. Tua irmã é sensacional. Eu queria trazer ela aqui, mas ela não vem. Bom, a gente tá se encaminhando aqui pro final. Amor, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, de falar que de repente não falou? Eu gostaria. Então manda um bala. insight que serviu muito pra mim. Assim, ó. Eu não sou aquilo que os outros falam que eu sou. Ou aquilo que eu percebi que eu sou. Que eu acho que eu sou.
Eu sou o que eu decido ser, alinhado com o propósito que Deus tem pra mim. É isso. Poderoso isso, hein? E isso é a frase da minha vida. Quando eu vi, eu falei, nossa. E eu acho que pode servir pra muita gente. Legal. Amor, e eu sempre termino assim, e vou terminar com você dessa maneira. Qual que foi o melhor conselho que você já recebeu na tua vida? Eu ouvi assim, falou assim, faça por você. Não tem pessoa no mundo que vai fazer você feliz se não for você mesma. Massa. E o que é sucesso pra você? Essa é boa. Sucesso pra mim é ter paz interna. É ter paz interna pra lidar com os desafios da vida, com os altos e baixos da vida, sem enlouquecer ou sem paralisar. Legal. E quem que é o homem da tua vida? Você, ele quer que eu faça uma declaração. Você é um homem. Linda. Fala tuas redes sociais aí pra galera aí, bora. Sim, redes sociais, bora lá. Instagram, patriciacoelho.tri. patriciacoelho.tri. Eu só tenho Instagram. Tenho o site. Manda bala. Qual que é? O site www.institutoneisilva.com.br. Eu tenho. E as redes sociais também, né? O teu Instagram. Eu já falei o Instagram. Eu tenho um Isso outro aí. site também, que é o patriciacoelhoterapeuta.com. Pode saber um pouquinho ali sobre a terapia breve. Top. Bom, pra você que ficou até aqui, não deixe de curtir esse episódio. E lembrando que esse episódio é um oferecimento da VMark Vídeos, que é o nosso parceiro oficial de gravação aqui. E se você tem conhecimento, tem conteúdo, quer pegar esse conhecimento e transmitir ao mundo, aqui na VMark Vídeo você pode gravar seus cursos. Isso mesmo. Você pode vir aqui e gravar seu curso, que tem um time massa aqui. Ó, tem o Bruno, tem o Vitor. Cada dia tem um time aqui. Tem uma menina nova que começou ali, que eu não lembro o nome dela ainda. Como é que é o teu nome? Tem a Marina aqui também, que vai poder te auxiliar nesse seu projeto. E se você, assim como eu, quer ter um canal de podcast, trazer seus convidados, contar suas histórias, eles também têm isso aqui para te oferecer. Agora, se você não quer nada disso, tu é uma empresa que quer fazer um institucional, quer levar sua marca para o mundo através do vídeo, eles também fazem aqui. Afinal de contas, são uma produtora com mais de 8 anos de mercado. E depois desse merchan, eu vou falar para você, se não cair um Pix hoje, bebê, acabou. Pessoal, beijo, eu te vejo no próximo episódio de Ney Talk.